imagine ela fechada, né? Isto aqui é uma caixa, que a gente pode chamar de paralelepípedo, não pode? Ela tem a base de baixo, a base de cima e tem as laterais, ó, né? Que a gente chama de superfícies laterais, assim, certo? Isso aqui é um prisma. É um prisma porque e é um prisma regular, porque a base dele é paralelo à tampa e ele fica dessa maneira aqui, ó. Como foi mostrado aí, uma caixa assim, né? Nós vimos aí. Isso é um poliedro. Na hora de trocar a carguinha da caneta também. É um poliedro. Estão enxergando bem aqui? Que eu nunca sei, viu, gente? Porque quando tá gravando eu não enxergo. Vê se melhorou um pouquinho, por acaso, assim. Isso aqui é um prisma. Um prisma, ele vai ter a base igual à tampa. Isso aqui é um outro exemplo de um prisma, ó. A caixinha onde tem as recargas, olha ela. Quando a gente vai calcular a área total dela, o que a gente faz? A gente tem que saber esse lado vezes esse, tá vendo? Como se fosse, sei lá, chama isso aqui de A, isso aqui de B. Então, eu tenho A vezes B para eu calcular esse lado. Mas tem dois iguais, ó. Tem esse lado aqui também, tá vendo? Então, eu faço duas vezes AB para eu calcular a área. Aí, depois, eu tenho a base, que a gente pode chamar de base ou de lateral, tanto faz. Se ele ficar em pé, eu chamo de base, né? E tampa. Aí, vamos supor que se aqui for meu A e aqui for meu B e aqui for meu C, ó, largura, altura e profundidade, tá vendo? Largura, altura e profundidade, ó. Aí, para eu calcular aqui, se eu chamar isso aqui de C, vai ser C vezes B. Só que esse C vezes B vai ser duas vezes, porque tem dois lados. E, finalmente, esse aqui, né? Agora, vamos mostrar aqui para ver se fica mais claro. Essa caixa que eu falei, ela tá aqui. Vamos supor que seja essa. Vamos abrir essa caixa. Como se fosse planificar, né? Eu tenho esse lado aqui, que nós chamamos de A, por exemplo, esse lado aqui, que posso chamar de C, e esse lado aqui que eu posso chamar, desculpa, gente, de B e de C. Então, eu tenho a largura, a profundidade e a altura, certo? Se eu abrir isso aqui, como fica? Porque isso aqui é um retângulo, ó. Se a gente abrir, eu tenho esse lado aqui, ó, que ele tem A de largura e C de altura. Esse A de largura e C de altura eu tenho duas vezes, tá vendo? Ó? Eu tenho duas vezes isso, na frente aqui e atrás, olha lá, né? Porque depois já muda, depois é o B, não é? Então, esse A que eu fiz vezes o C, tá aqui, ó. O A de largura e o C de altura. Eu tenho duas vezes, que eu tenho a frente e tenho atrás, né? Aí eu vou começar a abrir isso aqui, vem esse aqui, ó. Esse aqui, ele tem a mesma altura que esse, ó. São uma, duas, três, quatro. São quatro faces, né, que eu tenho laterais. Tá aqui, certo? Então, eu tenho a parte da frente. Aí, essa parte aqui, ó, ela já tem B, né? Quando eu abro aqui, já deu B, é outra medida, B. E ela tem C de altura também, que a altura vai coincidir para todo mundo, né? Só muda as laterais. Eu tenho 2 a 2 iguais num paralelepípedo, né? Num prisma retangular, regular. Aí, a hora que eu venho nesse outro, eu tô desse lado aqui, ó. Esse lado aqui, gente, tudo minhas canetas acabaram. De um dia para o outro acaba a carga. Desse lado aqui eu tenho de novo ó, o B, né? E o C. E finalmente eu volto, eu dei a volta inteira, volta no A e no C, né? Deixa eu ver se eu abri direito. Aqui é o A e o C, você abre, aqui é o B e o C, aqui vai ser o A e o C, ao contrário, né, filha?
Pronto, aí, certo? A gente abriu, ó, colocou esse aqui, daí vem esse, depois vem esse, depois vem esse. Abrimos assim, certo? E aqui, olha, quando eu tinha o A aqui, por exemplo, sei lá, vamos abrir aqui a tampinha, ou aqui, né? Ela tem, falta a tampa agora para eu mostrar. Como é essa tampa? A parte de cima e a parte de baixo. Essa tampa, ela tem A de largura e B de profundidade, né? Então, ela seria um A e um B assim, né? Assim. Jesus! Assim. Certo? Aí dá o A e dá o B certinho aqui, ó. O A, né? E aqui é o B, né? Para dar certo a minha montagem do meu paralelepípedo, certo? Então, o que é isso? É essa figura aqui planificada, né? E como eu faço para calcular a área total de um paralelepípedo? Para eu calcular a área total de um paralelepípedo, eu tenho que pensar nas minhas faces laterais, frontais, a base em cima, sempre duas vezes, porque ela se repete de 2 em 2. Então, para eu calcular a área, seria duas vezes o AB, que eu tenho aqui, duas vezes o AB, mais, né, é a tampa aqui, certo? Mais duas vezes a lateral. Cadê minha lateral? Tá aqui, ó. Seria o BC, ó. Eu tenho mais duas vezes a lateral aqui, ó. Duas vezes as laterais, então seria duas vezes BC. Mais, só falta a frente e atrás, ó. A frente e atrás é essa aqui, ó. É a frente minha e tenho lá atrás. Certo? Agora eu tenho o A e tenho o C, certo? Então, é duas vezes o AC. Quando eu faço isso, eu calculo a área total, né? Então, é só fazer duas vezes a parte da frente e a parte de trás, que são iguais. A largura e o comprimento, elas são iguais, na frente e atrás. Depois, mais duas vezes as laterais aqui, que é B e C, a largura e a altura. Mais duas vezes a parte de cima e a parte de baixo, que aí já daria o AB. É isso aqui a área total de um prisma regular para a gente calcular. Porque a gente não vai decorar, lógico, né? Eles vão dar o exercício e nós vamos fazer essa montagem aqui de maneira mais simples. É que aqui eu abri, fiquei preocupada de copiar errado aqui, mas eu já vou mostrar, é mais simples. E o volume, a ideia de volume, quando a gente está em poliedro, é sempre a área da base vezes a altura, né? O que são os poliedros? Poliedros são prisma retangular, o cubo, que é igual em cima e embaixo, né? Isso são exemplos de poliedros. A pirâmide, que nós vamos ver, a pirâmide de base quadrangular, a pirâmide de base triangular, a pirâmide de base hexagonal, o prisma de base hexagonal, né? Sempre de forma... como é que fala? Ô, Angela, peraí, gente. Eu fico nervosa quando é aula ao vivo. Ai, que emoção! Aí, mais ou menos isso. Isso aqui é um prisma de base hexagonal, né? Ele também é um poliedro. Poliedros são essas figuras aqui que nós temos. E depois nós temos os corpos redondos, que nós vamos estudar também, que é a esfera, que é o cone, né? O cilindro, não é verdade? Isso aqui pode ser um exemplo de um cilindro. Deixa eu ver um bonitinho que eu estava vendo. Aqui, né? Se ele for regular, por exemplo, imagine
igualzinho aqui fechado, sem a tampa, é um cilindro, não é verdade? O copo, se for fechado, a latinha da cerveja fechada é um cilindro, não é? Muito bem. Isso são as figuras que nós vamos estudar, mas primeiro nós vamos passar pelos poliedros, tá? Primeiro nós vamos passar na paralelepípedo, prisma, depois nós vamos entrar em pirâmide, e aí depois a gente vai para os corpos redondos, tá? Muito bem. E como eu calculo o volume de um paralelepípedo ou de um prisma, né? Para eu calcular o volume, é sempre a área da base vezes a altura. A minha base eu posso chamar de AB, e minha altura é C, então o volume vai ser dado por ABC, certo? E tem mais uma coisa para a gente ver, a diagonal. Gente, por enquanto tá tudo bem? Tem duas cargas para trocar, a roxa e a preta. Aqui tem a preta. Beleza. Então, peraí, 2 segundos. Vamos ver agora. Nossa, gente, tô sem força também. Vamos ver agora para calcular a diagonal, tá? Vamos fazer de novo um prisma. E vamos calcular a diagonal dele. Como seria? Então, fica assim, ó. Vamos colocar aqui um prisma regular, ou seja, as faces são paralelas, as faces de cima com as faces de baixo são todas paralelas. Pronto, aqui está o meu paralelepípedo, né? O meu poliedro, prisma. Agora eu vou de um vértice, né? Aqui é A, B, C, D, E, F, G, H. Eu vou de um vértice ao outro vértice. Quando eu faço isso, saio de um vértice lá de trás, né? Lembra que isso aqui a gente vê como a gente quer? A gente puxa, empurra, lembra dessa aula? Que é o cérebro que faz a terceira dimensão, né? Mas é lá atrás, tá vendo? Eu tô lá atrás e vou sair desse vértice e vir aqui. Quando eu faço isso, eu tô traçando a diagonal do meu paralelepípedo. Poderia vir daqui também, ó. Vem desse vértice, vai do outro lá oposto, tá? Ele atravessa de um vértice ao outro. Isso é a diagonal do meu paralelepípedo. E como eu faço para calcular a diagonal desse paralelepípedo? Uso esse triângulo retângulo aqui, tá? Só que para eu usar esse triângulo retângulo, essa aqui vai ser a minha hipotenusa. Então, vamos supor que esse paralelepípedo, aqui seja o lado A, aqui seja o lado B e aqui seja o lado C, certo? O que eu faço? Ué, a diagonal, ela tem que ser isso aqui, que coincide com isso, que coincide com isso. É o meu C. Esse lado que eu já tenho do triângulo é meu C. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem é esse? Para eu achar esse, eu faço, de novo, Pitágoras aqui, porque isso aqui, que a gente pode chamar de Dzinho, é a diagonal da face de baixo aqui, não é? Para eu achar isso aqui, ela vai ser também a hipotenusa, né? Ela vai ser a hipotenusa desse lado aqui de baixo agora. E quem é esse lado de baixo? Eu tenho o B e tenho o A, não tem aqui? Ela, então, essa diagonal pequenininha aqui, ela vai ser a hipotenusa. Então, ela ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais o B ao quadrado. É ou não é? Então, voltando aqui na história, a minha diagonal, ela é igual a um lado, que é ao quadrado, cateto, e o outro lado. Qual que é o outro lado? É o D ao quadrado, né? Ela é igual a C ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. Mas quem é o Dzinho?
O Dzinho ao quadrado é o A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para eu achar a diagonal, ela ficou assim. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é para eu achar a diagonal de um paralelepípedo, né? De um prisma regular, tá bom? Vai ser sempre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, para a gente achar. Tudo bem? Então, agora nós temos 3 formulinhas, certo? Que nós trabalhamos. Nós temos a área total, para eu calcular, como é que é a área total mesmo? Pega os lados aqui, ó, olha lá, AB, 2 vezes. Pega esse lado aqui 2 vezes, o de cima e o de baixo. Pega a lateral, é B e C, 2 vezes, porque eu tenho 2 laterais, certo? E pega agora a frente e lá atrás. É quanto que eu tenho de frente, né? É o A vezes o C agora. Só que 2 vezes, porque eu tenho essa frente e tenho lá atrás. E o volume, como que é a história mesmo? A área da base vezes a altura, ou seja, A vezes B vezes C. Certinho? Com esses 3 nós vamos trabalhar o paralelepípedo, tá bom? Agora, vamos falar de cubo, que é outro tipo de prisma. Só que dessa vez, todas as arestas têm a mesma dimensão. O que é aresta? São os lados da figura, né? Eu tenho aqui os vértices da figura. Eu tenho aqui, são os vértices da minha figura. Vai embora, C, D, E, F, G, H. Eu tenho os vértices, eu tenho as faces, né? Que depois tem uma formulinha de Euler para trabalhar com essa história de face, de vértice e de aresta. E tenho a aresta, que são os lados, tá? Então, quantos vértices eu tenho, né? 8 vértices. Quantas arestas eu tenho, né? São essas aqui, ó, né? E quantas faces eu tenho num paralelepípedo? São todas a que nós conversamos, são 6 faces. Tudo bem? Vamos para o cubo. Ai, apaguei. Até para apagar a luz, eu tô cansada. Vai, filho. Vai caminhar às 5 horas da manhã. Mundiça. Não, mas é gostoso, bem. Gente, hoje eu vi um nascer do sol tão bonito, gente. Esse aqui eu também tenho que trocar a carga. Mas isso é azul. O roxo é o outro. Tá? A caixinha tá para lá. Depois eu troco. Eu tenho um cubo. O que é o cubo? O cubo agora vai ser uma figura, um poliedro de 6 faces, onde todas as arestas terão a mesma medida. Isso é um cubo, beleza? O cubo mágico, né? É o exemplo do que nós estamos falando aqui. Muito bem. E aí? E aí nós vamos analisar tudo que nós falamos do paralelepípedo. Vamos analisar como que eu calculo a diagonal dele, tá? Vamos analisar como que eu calculo a área dele e como eu calculo o volume, tá bom? Como seria a área? A área total de um cubo, desculpa, são 6 faces iguais. Quanto que é a área de cada face? É A ao quadrado, é ou não é? Quantas faces eu tenho? 6. Então, a área total de um cubo vai ser 6A ao quadrado. Tranquilo? Né? Cada área multiplicado por 6 vezes. Se eu abrir o cubo, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está planificado aqui o cubo, não é? E cada área dele vale A ao quadrado. Quantas áreas eu tenho? 6. Então, a área total é 6A ao quadrado. Tranquilo? Como que eu faço o volume? O volume não é a área da base vezes a altura, o princípio desses poliedros. A base é A ao quadrado e a altura é A, então vai ficar A ao quadrado vezes A, que vai dar A ao cubo. Então, para eu calcular um volume de um cubo, é só pegar a aresta e elevar ao cubo, né? A unidade do volume, quando eu achar, vai ser centímetros cúbicos,
vai ser metros cúbicos e a área que eu achar vai ser centímetros ao quadrado. Quando eu trabalhar com a diagonal, vai ser centímetros, né? Diagonal uma dimensão, área duas dimensões, volume três dimensões. Quando eu precisar passar, que eles vão pedir de uma unidade para outra, eu sempre, né? Não sei se eu já comentei com vocês em algum exercício, se teve oportunidade, eu acho que sim. Eu acho fácil, por exemplo, eu em decímetro cúbico que vai pedir em metros cúbicos, falar quanto que é mesmo, decímetro cúbico a metro cúbico, ou então vai que está calculando o volume e do líquido que está no interior e fala que o volume está em litros, tem 5.000 litros, quanto equivale em metros cúbicos? Aí dá um meio, nossa, what the fuck. Eu sempre guardo isso aqui, um decímetro cúbico é 1 litro. Eu acho fácil trabalhar assim. Não sei se vocês também acham. Eu faço metro, decímetro, eu ia para o decâmetro aqui. Decímetros, centímetros e milímetros. O decâmetro, hectômetro e quilômetro é para cá. Eu já conversei sobre isso com vocês. O 1 decímetro cúbico, ele é 1 litro. Aí eu passo litro para metro cúbico, fica mais fácil de eu gravar assim. 1 decímetro cúbico para eu passar para metro cúbico, se fosse só 1 decímetro, seria uma casa para a esquerda. Mas como é o cubo, eu tenho que ir 3 casas para a esquerda. Então, eu faço 1, 2, 3. Achei que 1 decímetro cúbico equivale a 0,001 metro cúbico, né? Então, isso significa que 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico, ou 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Eu acho mais fácil trabalhar com a reta assim para fazer qualquer coisa que eles pedirem para a gente, tá? Muito bem. Mas voltando, aqui falta a gente achar a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, então, eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz no outro. Eu tenho esse lado aqui que eu sei que mede A, esse lado meu aqui da diagonal vai ser a minha hipotenusa, então para eu achar, ele vai ser, de novo, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Aí eu tenho que achar quem é esse Dzinho aqui. Esse Dzinho, ele é a hipotenusa desse lado aqui. Então aqui eu tenho A. E aqui eu tenho A, quem que é meu Dzinho? O meu Dzinho ao quadrado, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O meu Dzinho ao quadrado vai ser 2A ao quadrado. Então, a diagonal do meu cubo agora, ela vai ser A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Ou seja, minha diagonal ao quadrado vai ser 3A ao quadrado. Ou seja, minha diagonal vai ser A raiz de 3. Então, para eu achar a diagonal de um cubo, eu faço A vezes raiz de 3. Essa é a teoria para a gente iniciar. A pirâmide a gente faz depois, mas a ideia é a mesma. A única coisa é que quando a gente for mexer com volume de pirâmide, como a pirâmide ela corta, ela vai fazer um corte. A pirâmide faz um corte, né? Eu perco, para eu, por exemplo, uma pirâmide base quadrangular, ela cortou aqui, né? A figura. E esse corte dá exatamente 1/3 do volume de um cubo. Então, quando for calcular o volume da pirâmide, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Eu vou dividir por 3 a formulinha do volume, que é a área da base vezes a altura, tá? É a diferença. Isso para a pirâmide e para cone, né? O resto, o cilindro vai ter a parte redonda, vai ter a área, mas tranquilo. Gente, tudo bem? Nada disso precisa guardar, né, gente? Nada. Porque vai passando o tempo. Se você não trabalha, você não vai ter a informação, né? Tudo bem, Letícia? Sem problema. Passa assim, você está fazendo outra coisa, sei lá, passa 6 meses, vai olhar para você, sei lá, eu pelo menos, que sou uma pessoa assim, desligada. Se olhar para mim daqui
um tempo que eu não estou trabalhando com isso, falo assim, já qual que é a diagonal de um cubo? Eu, peraí, eu vou achar. Talvez eu não lembre que é o A raiz de 3 na hora, assim, né? Se eu não estiver usando, se eu estiver fazendo outra coisa, peraí, deixa eu achar, peraí, né? É parecido com a diagonal do quadrado, né? É o L raiz de 2, não é? Vamos fazer uns exercícios. Eu estou na página 149 de vocês, que começa essa história de poliedros. Poliedros. Eu estou na página 149, tá bom? Aí ele dá umas figurinhas para vocês, dos corpos redondos e dos poliedros. E aí inicia o prisma. Aí ele vai fazer essa trajetória que nós fizemos para dar as áreas, os volumes todos, e eu vou fazer alguns exercícios com vocês agora da página 157. O primeiro exercício, ele apresenta um cubo. Ele fala na paralelepípedo, mas o primeiro que ele dá é um cubo. Como eu dou muito fora, para mim é normal. 2,5 centímetros, 2,5 centímetros e 2,5 centímetros são as arestas desse cubo. E ele quer que a gente ache a diagonal, a área total e o volume. Vamos lá. A diagonal deu A raiz de 3, que nós acabamos de fazer, né, gente? Então, a diagonal vai ser 2,5 raiz de 3. Ou 5 raiz de 3 sobre 2. Olha a unidade, presta atenção na unidade. Eu achei diagonal centímetros. Agora, ele quer a área total, né? Como eu acho a área total? A área total é aquele jeito lá, só que aqui a gente não precisa fazer 2 a 2, porque é tudo igual. Então, vai ser 6 vezes a área de uma face, que é o 5 sobre 2 ao quadrado, ou 2,5. Então, vai ser 6 vezes o 25 sobre 4. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então, ficou 3 vezes o 25 dividido por 2 é 12,5. É ou não é? Isso vai ser 3 vezes 5, 15. Vai em 1, 3 vezes 2, 6, com mais um, 7. 3 vezes 1, 3. 37,5. Olha a minha unidade agora. Centímetros ao quadrado. Presta atenção, quando eu achar a área, eu vou relacionar com centímetros quadrados. E depois pedir o volume. Como que eu acho o volume? O volume é ao cubo. Então, ele é 5 sobre 2 ao cubo. Ou seja, ele é 125 sobre 8, né? 125 sobre 8 centímetros cúbicos, né? Se quiser fazer a divisão, vai dar alguma coisa, 125 dividido por 8. Faz de conta que eu não tenho preguiça. Vamos lá. Vamos fazer o que a gente não gosta, né? Tem que fazer 5 coisas que não gosta, fazer um que gosta na vida. 1 vezes 8, 8 para 12, 4. Abaixo 5. 45 por 8 dá 6. Não, 5. 5 vezes 8, 40. Para 45, 5. 0,7. Passou. 6 de novo. 6, 48, tá bom? Dá 1 vezes 2, 2 vezes 2, 5. 15,625. 15,625 centímetros cúbicos é o volume desse cubo. Então, é só para vocês prestarem atenção. Falou volume, se relaciona com centímetros cúbicos. Falou área com centímetros quadrados. Falou diagonal, centímetro. Uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Que bom. Olha, Pedro, olha, olha, ontem eu fui gravar uma aula do 3º ano, né? Mas não estava ao vivo. Aí, para começar números complexos. Aí eu olhei a equação de 2º grau do livro para eu começar, porque a apresentação começa com a equação de 2º grau, que vai cair numa raiz negativa, né? Para mostrar. Eu copiei a equação errada. Era menos o sinal, ou era mais, eu troquei o sinal. Aí eu fui fazer, não deu certo, né?
Aí eu não quis consertar e tocar a aula, porque não estava ao vivo, eu comecei de novo. Quando eu comecei de novo, eu cliquei ali para gravar, mas acho que não foi, entendeu? Aí correu a aula, deu 35 minutos de aula. Aí quando eu vim aqui para parar a gravação, não tinha gravado. Olha, aí ontem eu estava fazendo análise e falei, olha, eu sou uma pessoa distraída, né? Ou desligada, acho que é sinônimo, né? Um é sinônimo do outro. Eu sou desligada, né? Ou distraída. Então não tem problema prestar atenção. Eu não tenho paciência, porque, né? Eu não tenho paciência, tem que ter paciência, tem que controlar isso daí. Eu não tenho. Não tenho paciência para algumas coisas. Então a pessoa é distraída, impaciente e não é caprichosa. Porque às vezes eu ponho uma coisa e depois eu não entendo. Eu mesmo perco, né? Não tenho organização, atrapalha. A falta de organização atrapalha também no desenvolvimento cognitivo seu do exercício. A pessoa está fadada ao insucesso. Aí eu gravei de novo. Eu falei, puta que lá, meu, eu só sei que eu fiquei ali para fazer uma aula de 30 minutos, acho que eu fiquei umas 2 horas. Ai, meu Deus. Aí eu ia gravar essa aqui, eu falei, deixa eu chamar eles para eu me comporte melhor. Eu tô gravando essa semana para não atrapalhar quem quer fazer avaliação, sabe? Ai, meu Deus do céu. Muito bem, gente, vamos explorar mais um pouquinho, né? Vamos lá. Aí os outros, vocês têm o B e o C para fazer, que é a mesma coisa, tá bom? O 2, vamos ver o 2, o que acontece? Ele dá o volume de um paralelepípedo, não, ele quer o volume de um paralelepípedo, e fala que a diagonal desse paralelepípedo é 3 raiz de 10. E que as dimensões outras desse paralelepípedo, uma vale 4 decímetro e a outra vale 7 decímetro. Para eu calcular o volume desse paralelepípedo, eu preciso saber o A, o B e o C, não é? Para eu saber o volume do paralelepípedo, eu preciso do A, do B e do C. O A e o B eu tenho, que é o 7 vezes 4, mas falta o C. Aí ele me deu o diâmetro. O que eu posso tirar dessa informação do diâmetro? Qual que é a formulinha mesmo? A diâmetro, gente, diagonal. A diagonal, só porque eu falei, deixa eu calar a boca e me concentrar. A diagonal, ela é... Cala a boca não, que eu tenho que explicar. Cala a boca, Ângelo. Quer dizer, explica, foco. A diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Essa é a formulinha da diagonal do paralelepípedo, não é? Aí, eu posso escrever isso, por exemplo, assim também, não posso? Né? Aí a diagonal que ele deu é o 3 raiz de 10. Isso está ao quadrado. O A nós falamos que vale 4 ao quadrado. O B nós falamos que vale 7 ao quadrado. E o C eu vou... Quando eu levo isso ao quadrado, eu faço 3 ao quadrado, que é 9, e o 10 ao quadrado, e a raiz quadrada de 10 ao quadrado, eu vou cortar e vai ficar só o 10. Aqui vai dar 16, aqui vai dar 49, e aqui o C ao quadrado. Então, vai ficar 90 menos, o 16 mais 49 vai ser 6 e 9, 15. Vai 1, 4, 1, 6... 65 dá essa soma aqui, correto? Quanto é 90 menos 65? 90 menos o 65, 5 para 10, 5. E 6 para 8, 2. Deu raiz quadrada de 25. Então, o meu C deu 5, portanto. O desenhinho seria assim, né? 5 o quê? Decímetros, né? Então, eu fiz um paralelepípedo, o lado maior aqui seria o B, que é 7, depois viria o 5, podemos falar que é isso aqui, por exemplo, né? 5, e depois um pouquinho menor, o 4, né? Assim, por exemplo, né?
Esse é o paralelepípedo que ele está falando. Gente, tem bastante exercício para vocês fazerem. Tem um outro aqui, deixa eu só fazer mais um, que tem um planificado. Deixa eu ver que horas são. Espera aí que eu perdi a noção, 9h35. Dá tempo de eu fazer só mais um? Vocês aguentam? Mais um? Esse ele está planificado, a gente não fez nenhum planificado. É o exercício número 5. Aí depois os outros eu deixo para vocês. Beleza, então vai mais um, só mais um. Ponto. O exercício 5, ele tá assim, gente, ó. No exercício 5, eu estou na página 157. Ele planificou um paralelepípedo, ou um prisma retangular. Ele tem 4 aqui, aqui ele tem 2x. Aí são tem uma face aqui mais gordinha, né? Depois volta, a paralela a essa. Depois a outra mais gordinha, que é paralela a essa, certo? Tá, fechou. Aí depois tem a tampinha e a base. Se pensar nele em pé, a tampinha e a base dele. Tá aqui o prisma planificado. Aí, aqui ele tem 4 também, aqui ele tem x, aqui ele tem 4 e aqui ele tem 4. A figura mostra a planificação da superfície de um paralelepípedo retângulo, no qual a unidade das dimensões indicadas é o centímetro. Determine, letra A, o x. Sabendo que a área total do paralelepípedo é igual a 364 centímetros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Esse paralelepípedo, eu já vi que ele tem 2x de altura aqui, ó, né? Tudo aqui é 2x que ele tem de altura. Ele tem aqui 4, certo? E ele tem x aqui na tampinha, certo? A hora que isso aqui fecha, assim, ó, aqui vem aqui, aqui vem aqui. Esse fica na lateral e esse vem aqui. Esse coincide com esse aqui, então esse aqui é x, certo? Então, agora eu tenho o x e o 2x, são duas faces, ó. O x e o 2x são duas faces que eu identifiquei. Então, eu vou falar que a minha área total, 364, é igual a 2 vezes o x vezes o 2x, certo? Então, já fiz esses dois. O que mais que tem para eu fazer? Esse aqui, ó, as duas faces mais estreitinhas, ela tem 2x de altura e 4 de largura. Então, eu tenho mais 2 vezes o 2x vezes o 4. O 2x vezes o 4. E, finalmente, a tampinha, né? Já fiz esse 2 vezes, esse 2 vezes, agora esse aqui, ó. Então, vai ser mais 2 vezes o quê? A base vezes a altura, ou seja, o x vezes o 4, né? Fazendo essa expressão, que vai dar uma equação do segundo grau, né? Eu tenho o x que ele está pedindo. Então, vai ficar 364 igual a 4x ao quadrado mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16x, mais 2 vezes 4, 8, 8x, beleza? Vou passar o 364 para lá. 4x ao quadrado. 16x com 8x. Eu vou ficar com 24x e o menos 364. Esse tipo de exercício, quando eu quero achar a raiz, se eu dividir tudo por 4, eu não altero o valor dele. Mas tem uma coisa que vocês não podem fazer quando vocês estiverem trabalhando com parábola. Quando eles pedirem vértice para vocês, lembra? Menos delta sobre 4a e menos b sobre 2a? Aí vocês não podem dividir todo mundo assim, ó, porque a gente acaba viciando sempre simplificar, né, para fazer menos conta. Não pode, porque daí dá diferença o vértice. Ele não vai ficar no lugar o ponto máximo e o ponto mínimo. Você vai alterar o valor, né? Porque você alterou o valor do B, né, do delta. Então, não pode, tá?
Só não altera o valor da raiz aqui, né? Então, dividindo tudo por 4, vai ficar x ao quadrado mais 24 dividido por 4 dá 6. E 364 dividido por 4 vai dar 36 por 4 dá 9. E 4 por 4 dá 1. 91. Pronto. Agora eu vou trabalhar com esse aqui para eu achar o x solicitado, tá bom? Vou vir do lado de cá. E vou resolver. Se fosse por soma e por produto, de imediato eu não consigo pensar. X ao quadrado mais 6x menos 91 igual a zero. A soma dá menos 6 e o produto vai dar menos 91. Deixa eu falar. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? O delta vai ser 36 mais 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 9 é 36, né? Delta vai ser igual a 10 vai 1, 10 vai 1, 400. Meu x vai dar menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Muito bem. Menos 6 com menos 26 não pode, porque eu não tenho a aresta negativa. O outro, menos 6 com mais 20 dá 14. 14 por 2 dá 7, certo? Então, 7 e 13 seriam as raízes. 7 e 13. 7 vezes 13, 91. E 13 menos 7, 6. Perfeito. A resposta, então, desse exercício, o x é 7. O valor de x daquele prisma retangular é 7, certo? Aí ele pede o volume do paralelepípedo para x igual a 4. É só você voltar na planificação, substituir o x por 4 e fazer o volume, que é o A vezes B vezes C. Beleza? Prontinho, pessoal. Agora, tá dado o recado, a gente fez exercício de cada situação. Espero que tenha ajudado vocês. A FUF. Ah, sim, claro. Agora, eu vou pedir para vocês treinarem, por favor, a página 158, tá bom? São exercícios e daí depois a gente marca alguns. Se vocês pedirem alguns para fazer, legal também. Na próxima videochamada nossa, eu já corrijo isso, tá? Esse exercício. Aí, não havendo dúvida, a gente vai para os outros, para outra página. Se vocês quiserem dar uma espiada, fica à vontade, porque vai continuar o prisma, só que daí nós vamos dar uma olhadinha em prisma de base hexagonal, tá? Triangular, mas é a mesma ideia, daí já vai para a página 165. Então, tem duas coisas que nós podemos explorar. A página 165 de exercício e a página 158, tá? E aí eu corrijo alguns com vocês. Beleza? Obrigada, viu, gente? Um ótimo final de semana. Beleza, professora. Falou. Continuem se cuidando, tá? Boa Páscoa para vocês, gente. Obrigada, professora, igualmente. Obrigado, professor, igualmente. Boa Páscoa. Obrigada, professora. Tchau. Tchau, tchau.